Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. A Igreja Católica, com quase 2000 anos de existência, é uma das instituições mais antigas do mundo. A tradição católica se considera uma continuação, não uma filial ou sucessora do cristianismo primitivo. No entanto, alguns teólogos e historiadores não católicos contestam essa afirmação. O início percebido do catolicismo por seus seguidores está ligado a Jesus Cristo, o Messias, e exploraremos também o início da Igreja Católica Romana, considerada por muitas seitas não católicas como a base do catolicismo. São João afirma que Jesus Cristo, sendo o Filho eterno do Pai, possui uma natureza divina e humana, simbolizando o crescimento religioso da humanidade. Jesus, nascido em Belém na Judéia entre 6 e 4 a.C., iniciou sua missão pública por volta dos 30 anos, sendo inaugurado como Messias por João Batista. Seus ensinamentos se basearam nas crenças judaicas, mas ele expandiu e deu-lhes novo significado. Escolhendo apóstolos e discípulos comuns, ele viajou pela Palestina, ensinando com poder e autoridade. O ponto culminante da missão de Cristo ocorreu com sua entrada em Jerusalém, já com reputação de agitador político e religioso, especialmente entre os romanos. A maior parte do que sabemos sobre Jesus vem dos evangelhos escritos pelos 4 evangelistas, cerca de 47 anos após sua morte. Eles não pretendiam uma biografia histórica, mas persuadir os leitores de sua natureza divina. A fé cristã começou com a ressurreição, e os primeiros cristãos eram parte do judaísmo. A ressurreição de Jesus deu novo significado ao sentimento religioso, mas o cristianismo ainda era uma seita dentro do judaísmo. A difusão do cristianismo foi gradual, inicialmente atingindo comunidades judaicas ao redor do Mediterrâneo. Paulo, considerado crucial na era apostólica, escreveu 14 dos 27 livros do Novo Testamento, conhecidos como Epístolas Paulinas. Ele despojou os evangelhos de características judaicas para apelar aos não-judeus, vendo o cristianismo como libertação das leis da fé judaica, onde a fé em Jesus bastava para a salvação. Por volta de 50 d.C., o Concílio de Jerusalém foi convocado com o objetivo principal de resolver de vez o problema dos gentios. De maneira surpreendente, Pedro expressou uma visão positiva sobre os gentios, afirmando que tanto judeus quanto não-judeus obtiveram a salvação pela graça de Jesus. Pedro é uma figura-chave na fé cristã, considerado a base da instituição católica, e o bispo de Roma, também conhecido como Papa, é considerado o sucessor apostólico de Pedro. O concílio decidiu permitir a isenção de alguns preceitos judaicos aos gentios, gerando satisfação entre os tradicionalistas, mas também enfrentou oposição. Paulo foi preso pela tribuna romana, salvando sua vida dos judeus conservadores. Ele apelou ao imperador Nero para ser transferido para Roma, uma vez que a Roma pagã percebia o cristianismo como uma ameaça a seus valores e ao status quo. Paulo, no entanto, acabou sendo condenado à morte em Roma. O cristianismo persistiu e, até o final do século I, tornou-se uma fé bem estabelecida. A data exata da celebração católica permanece controversa. Por volta de 60 d.C., inicialmente referido como caminho, o termo católico começou a se integrar ao pensamento religioso. O uso da palavra pode ser rastreado até uma carta escrita por Santo Inácio em 108 d.C. A era apostólica é considerada uma competência da Igreja Católica, embora alguns historiadores sugiram que Constantino fundou a Igreja. Essa perspectiva contesta a linhagem clara dos apóstolos ao Papa, alegando a presença da grande apostasia enfatizada na Reforma Luterana durante os primeiros e segundos séculos. A Igreja Católica Oficial foi estabelecida em Roma no século IV. A disseminação do cristianismo entre os pagãos, apesar da perseguição nos séculos anteriores, foi fenomenal. Diferentes teorias explicam esse crescimento, sendo uma delas a afirmação de que sua oposição ao status quo o tornou notável. O cristianismo, com sua ênfase no amor,
atraiu não apenas os ricos, mas também os trabalhadores, escravos, pecadores, prisioneiros, soldados, órfãos, viúvas e todos em perigo e necessidade. A moral elevada e a ênfase na paz e amor foram reconhecidas por convertidos pagãos, incluindo filósofos como Tatian e Justin. Apesar da hierarquia na igreja cristã, incluindo bispos, sacerdotes e diáconos, tornar-se mais definida no século II, a organização foi moldada pelo episcopado monárquico. A Igreja construiu sua estrutura em torno de 3 doutrinas: os bispos, sucessores diretos dos apóstolos, as escrituras canônicas e o credo oficial. A Igreja de Roma afirmava ser a sede dos santos Paulo e Pedro, destacando-se entre as outras igrejas. Sua influência cresceu ainda mais quando o cristianismo foi adotado pelos imperadores romanos, especialmente Constantino, que em 313 promulgou o Edito de Milão, garantindo liberdade religiosa aos cristãos e marcando a supressão gradual do paganismo. Nos seus primeiros dias, Constantino atuava como sumo pontífice da religião pagã, prestando homenagem ao deus Sol. No entanto, sua postura mudou ao exibir publicamente símbolos cristãos e impor restrições às cerimônias e rituais pagãos. Segundo a tradição, sua conversão ao cristianismo ocorreu em 312. A aceitação genuína dos cristãos por Constantino emergiu quando ele começou a alinhar os interesses do Estado aos da Igreja, buscando a unidade entre ambos. Ao se tornar o único governante do Império em 324, ele reuniu mais de 200 bispos no primeiro concílio de Nicéia em 325, um marco importante, embora as divisões persistissem até sua morte em 337. A questão de quando o catolicismo começou a gera respostas diversas, alguns apontando para a unificação de Constantino, enquanto outros traçam uma linhagem papal desde Pedro e os padres da Igreja. Não há uma resposta simples, e é uma questão discutida há séculos. Diferentes perspectivas coexistem sobre a origem do catolicismo, refletindo a complexidade da história religiosa. Os católicos acreditam que sua igreja foi fundada por Jesus Cristo, preservando a pureza da fé através das antigas doutrinas, dogmas e tradições dos primeiros séculos. Por outro lado, alguns sugerem que o catolicismo como ramo pode ter emergido entre os séculos I e IV, sem derivar diretamente do Messias. A diversidade de interpretações destaca a riqueza e a complexidade da história do catolicismo e a questão de sua origem. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva para mais vídeos.